Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fred Santos, editor de vídeo, editor de podcast, há muito tempo host de podcast, mas hoje eu tô aqui na linha de frente desse projeto. Hoje a gente está aqui gravando um podcast do projeto Guarás, de ficção científica na Amazônia, que está sendo possível graças aos recursos e incentivo da Lei Paulo Gustavo, sobre um projeto do escritor Eros Gabriel, de Bragança. E hoje eu estou aqui com ele para bater um papo sobre o livro, sobre o projeto e tudo que está sendo feito e tudo que foi pensado, pelo menos para dar um norte, para você ir pegando um pouco do feeling e do que o projeto em si vai estar tratando. É um projeto que eu tô bastante animado de estar participando. Eros, fala um pouco sobre tu, como é que tu tá, mano? Oi, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia também, como tu falou. É uma honra para mim, né, estar realizando esse sonho de publicar um livro. É uma honra mais ainda estar fazendo pela Lei Paulo Gustavo. E é de um orgulho imenso para mim estar podendo fazer isso contigo, que é uma pessoa que eu já acompanhava há um tempo. E aí a gente tem aqui uma amizade, né, e a gente pôde, né, alinhar esse podcast de uma forma interessante, né, porque a gente possa fazer uma conversa bem pessoal, bem mais, eu acho que extrovertida, né? Com certeza. Então, eu sou o Eros Gabriel, né, sou escritor bragantino, do bairro da Aldeia. Eu tive uma vida aí cercada por música, literatura, então tudo isso influenciou para que tivesse essa vontade de publicar um livro. Então, quando eu me mudei de Bragança para Castanhal para fazer faculdade, eu vi essa oportunidade porque era um momento que eu ia ficar mais sozinho, ia morar sozinho. Então, eu pensei assim, não, então vamos realizar sonhos. Mas antes disso, eu já escrevia em plataformas de fanfic, de histórias originais na internet. Então foi bem mais fácil para mim, quando eu me mudei, né, para começar a produzir tudo, a pensar nas ideias, nos personagens. E essa também contribuiu o fato de eu ter vindo de lá com um pensamento assim meio revoltado, sabe? De como é que eram as coisas lá, da minha juventude, de tudo que aconteceu na minha adolescência, de coisas que aconteceram na cidade também. Então eu fui reunindo tudo isso para construir uma obra que contemplasse todas essas críticas que eu queria fazer, mas também fosse uma declaração de amor, porque eu amo Bragança. Acho que todo mundo que mora em Bragança tem esse mesmo pensamento, ou já morou lá. A gente tem um amor assim que chega a ser chato. Hoje tu vai ter um bragantino aí dizendo que porque lá em Bragança é diferente, a vida é boa, a vida é simples, não tem muito estresse, tem qualidade de vida. E aí o que acontece no livro é basicamente isso, ele viaja ali nessa ideia desse amor e também dessa crítica do que acontece ali, sabe? Isso aqui é muito cômico, assim, pra quem te conhece, realmente como eu, né? Tu falou que a gente se conhece desde um tempo e a gente é até mais engraçado a gente se conhecer. A gente se conheceu por causa do meu antigo podcast. Hoje a gente tá aqui podendo, a gente tá aqui fazendo um podcast sobre o projeto do meu amigo. Então, de novo, te agradeço, fico muito feliz de estar participando aqui, né? Eu que agradeço por você estar disponível, né, pra fazer isso comigo, isso é ótimo. Com certeza. Mas, como eu dizendo, é muito cômico quem te conhece ouvir falar sobre Bragança, porque o Eros é uma pessoa que ele contempla muito, assim, ele fala muito bem, ele toda hora ele tá elevando Bragança, e é muito doido, tipo assim, qual que é o nível, assim, de influência de Bragança na obra? Eu sei que tu falando, dá pra ver que é, tipo assim, 99% da influência de Bragança, tá ligado? Mas, tipo assim, conta mais um pouco do porquê, porque toda essa influência, assim. Cara, eu acho que é 100%. 100% a cultura, a vivência, as referências, a ambientação, acho que tudo é Bragança. Como eu te falei, a gente chega a ser chato às vezes, porque a gente chega no lugar, prova uma farinha, não, a melhor é de Bragança. E aí, as coisas que acontecem no livro, elas ficam nesses detalhes que, porém, né, botar um porém aqui, as coisas do livro, elas acontecem nos detalhes que mais assombram a gente. Por exemplo, o fato de ser uma cidade pequena, a informação correr muito rápido, tem aquela insegurança ali sempre na espreita, ali entre as travessas que é bonito, que é histórico, mas tem um amargozinho do conservadorismo, sabe? Da hipocrisia. Então, a gente que é adolescente em Bragança, a gente tem essa visão tanto do lado bom quanto do lado ruim, porque eu me sentia bastante acuado, sabe? De ir ali, por exemplo, fazer alguma besteira e já ter alguém que sabe e que vai contar para meus pais. Era uma loucura. Então,
A influência de Bragança no livro, ela diz respeito a como começa o livro, que é sobre a Marujada de São Benedito, tem toda aquela ambientação, que é o que move a cidade praticamente, quando chega o fim do ano, só se fala nisso. Acredito que só quem não participa mesmo são os evangélicos, porque muita gente da Umbanda participa, muita gente do Espiritismo, gente da Igreja Católica, é uma festa muito linda. Então, parte disso, né? Parte disso, e aí vai nos mínimos detalhes de vivência, da vivência do adolescente, de ir para a escola, das discussões que são feitas, do medo. É tudo isso que gira em torno ali de uma cidade pequena. E aí tem a inspiração base também, né, literária, que é o livro Caetés, do Graciliano Ramos, que é um livro que eu já li há muito tempo, que fala também sobre uma cidade pequena, mas fala sobre outros temas. Só que essa ideia, essa contextualização da obra ser numa cidade pequena, com essas características que são muito parecidas com Bragança, aliás, o Rio Caeté, né? Tem tudo a ver com o nome do livro do Graciliano, fez com que eu me inspirasse para fazer essa pequena história numa cidade pequena que vira uma coisa muito maior e que tem muita coisa sobre cultura, crítica e também um amor, assim, excomunal. É muito louco, assim, te ver falando de Bragança e ter acompanhado de perto, assim, o processo do livro. É incrível. Quando eu converso com o Eros ele é uma pessoa muito, muito inteligente, muito criativa, e ter participado, ter visto o processo criativo desse livro foi muito louco, assim. Todas as vezes quando ele vinha falar, principalmente essas partes, assim, o livro todo ele é situado ali em Bragança, né? Então, cada ponto que ele vinha falar, não, porque Bragança é assim, então no livro vai ser assim, 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 e assim, e quem é jovem em Bragança vai ser assim. Então mano, isso pra mim é uma parada muito, muito maneira e muito diferencial, assim, principalmente pra quem vai ler, isso já traz uma referência muito grande para quem é paraense, para quem é do norte, para quem está perto de Bragança, né? Ela não cria um vínculo maior, cria um interesse maior de você ler. E, pô, nada mais legal do que você estar lendo um livro da sua cidade, de uma cidade perto, onde você tem um conhecimento, onde você sabe, onde faz parte da cultura. Pô, isso pra mim já ganha pra caramba, já traz muito do teu interesse, sabe? Mas Traz um pouco de originalidade, né? Com certeza, com certeza. Mas, tipo assim, pra aflorar mais ainda, né, o interesse, assim, nas pessoas que não conhecem ainda o livro, vão conhecer através desse podcast, dá uma sinopse pra gente aí. Então, a história, ela começa acompanhando duas situações. A primeira é em relação à filha do prefeito, que no dia da festividade ela é atacada por alguma coisa no quarto, mas como a gente está acompanhando a visão do pai, é uma perspectiva de preocupação, de cuidado dele com ela. Então a gente fica ali, tá sabendo o que tá acontecendo, não tá sabendo, mas é algo sério que acontece, como um ataque dentro do quarto dela. E a segunda situação que acontece é com um amigo dessa jovem. Ele é encontrado pela mãe na frente da casa, desmaiado e todo molhado. Só que, por sorte, tinha uma testemunha com ele que pôde relatar para a mãe o que houve, que é um amigo. Então ele conta que eles tiveram uma experiência extraordinária numa área de floresta, na qual um guará gigante atacou eles. Esses dois fatos combinados fazem com que as rodas de conversa da cidade só falem sobre isso, e quanto mais o tempo passa, detalhes são acrescentados, né? Como diz aquele ditado, o que aconteceu eles aumentam e o que não aconteceu eles inventam. Claro. E aí, aí o negócio fica pesado mesmo, para quem tá acompanhando, né? E aí a gente vai durante o livro ver o que vai ser feito para desvendar o que tá acontecendo. Eu acho que a principal medida ali tomada por eles é a contratação de um investigador da capital, que eu não cito o nome, né? Mas é Belém, obviamente, para descobrir o que está acontecendo e se tem um culpado de tudo, quem é que está criando essa história, quem começou essa história, entendeu? Por que ela tá nesse nível e não se vê guará nenhum e não se vê nada do que eles falaram, mas o medo ali praticamente foi instaurado na cidade completamente. Aí a partir disso a situação fica tensa, né? Para quem vai ler, vai ter uma grande surpresa para ver o que aconteceu, o que esse investigador tá fazendo na cidade. Aí tem inúmeras histórias acontecendo. O prefeito tem segredo, uma médica também tem segredo, tem adultos na história, né? Que são os pais dos jovens. Então tu vai ali, é como se fosse uma pequena novela.
Tu vai acompanhando o que está acontecendo com eles, enquanto que paira sobre eles esse domo, né, da informação, a domo da noção de que tem alguma coisa ali que tá botando medo neles, sabe? Que é completamente desproporcional, né? Virou uma grande algazarra. E é basicamente isso. Cara, isso é muito interessante de te ouvir falar, porque pra quem tá ouvindo, né, eu acho que assim, juntamente comigo, tem essa ideia de que os personagens, como tu falou, né, é uma grande novela, então o personagem principal é o ambiente, né? É ali a cidade de Bragança. Esse é o personagem principal, onde as pessoas estão vivendo ali, tá acontecendo tudo em torno dele, ou dela, né? Podemos dizer assim. E isso é muito maneiro, tá ligado? De ouvir. Eu, particularmente, gosto muito quando leio o livro onde a cidade ela é um personagem, onde o local ali eu sou uma pessoa que vim de quadrinhos, então pô, para quem lê Batman, Gotham é um personagem tão importante quanto Batman, sabe? E isso é muito maneiro. Mas o Eros, ele é um jovem, ele tem 23 anos, isso mesmo. E como ele falou, né? Ele viveu em Bragança, a grande parte da juventude dele é em Bragança, ele vai e volta de Bragança. E ele comentou onde os jovens começam essa história e acaba engatando nos pais, mas a gente vai focar mais nessa parte da juventude. A juventude do livro, assim, tem alguma coisa relacionada, obviamente, deve ter alguma coisa relacionada com a tua juventude, o que é que tu passou, o que é que tu passa quando tu vai pra Bragança, né? Então, tipo, como que é e como que foi e como que tá sendo ser jovem? Não como tá sendo porque que tu não fica tanto lá em Bragança, mas quando tu vais, como é que é ser jovem, assim, em Bragança? Cara, mudou muito. Esses dias, agora recentemente, eu vi um story de um amigo meu, no qual ele tava fazendo comparação. Uma comparação que, inclusive, é a que eu vou fazer praticamente, porque ele viveu a juventude em Bragança, assim como eu, mas em 2018 ele precisou ir para Belém para fazer faculdade. A diferença é que eu vi em 2019, né? E agora ele volta para fazer uma especialização lá, junto com a mãe dele, e ele começou a perceber as diferenças. Quando a gente tava lá, a gente teve uma criação estilo Bragança mesmo. Então, a qualquer momento, um vizinho, um parente na rua ia te ver fazendo besteira e ele ia contar, entendeu? É um conservadorismo, uma regra moral muito estranha. Era, né? Então, o livro, ele vai nessa minha juventude, ele fala sobre mentira, sobre fuga, sobre colecionar segredos, sabe? E tem uma perspectiva também dos adultos, que é para mostrar que existe ali uma hipocrisia e uma educação que é de caráter duvidoso, porque a geração dos meus pais, dos meus avós, tinha outra cabeça, né? Assim como a cidade inteira. Então, o que importa, ou o que importava, era como que os outros, o que que os outros iam falar, o que que iam dizer, o que é que iam ficar sabendo. Uma coisa meio provinciana, sabe? E aí, era tão provinciano que a gente via, assim, não é muito diferente quando chega em uma cidade grande, o comportamento das pessoas, ninguém tá nem aí pra ninguém, sabe? Cada um tá vivendo a sua vida, e existe uma liberdade muito maior em ser artista, em ser uma pessoa LGBT, em ser uma mulher livre, entendeu? Coisa que lá não tinha antes. Hoje em dia, tá bem mais suave, só que a gente ainda sente, porque é cidade pequena, né? Eu falei na entrevista que eu dei pra TV local lá, o SBT Bragança, que não era porque a gente tem 400 anos que a gente tem que se comportar com atitudes provincianas. Uma hora, o novo chega, então a gente precisa melhorar. Eu tenho percebido isso, as coisas têm mudado bastante. E o clima político até melhorou bastante. Tudo mudou, mas ainda tem sim o conservadorismo, né? O casal LGBT andando de mão dada, ele atrai muitos olhares, o comportamento afeminado, por exemplo, de um homem, ele atrai muitos olhares, um tratamento diferente, então ainda acontece. Porque é uma cidade pequena no interior do Pará, né? Uma das coisas que o Ronald falou nos stories dele recentemente foi assim, gente, quando eu morava aqui, pra baixar um filme, era uns dias. Aí eu fiquei pensando nisso também, se até isso era atrasado, agora imagina o comportamento social, né? Que tem toda uma questão de educação. E é basicamente isso. A minha juventude, ela teve esse medo, essa apreensão. Hoje em dia, ser um homem jovem, né? De 23 anos, é bem um pouco mais livre, mas como adolescente eu me sentia bastante perseguido, a palavra. Bastante acuado, né? Em relação ao que eu fazia ou que eu gostaria
gostaria de fazer, o que eu queria fazer na cidade. Porque querendo ou não, assim, a gente que mora nesses lugares, principalmente aqui no Pará, onde se tem uma cabeça um pouco mais, não vou dizer retrógrada, mas podemos dizer que um pouco mais fechada, um pouco mais conservadora. A gente tem um pouco desse bloqueio, principalmente o Eros pode falar muito bem, melhor do que eu, por ser uma pessoa LGBT, eu não sou, mas eu acabo vendo o que conhecidos e amigos passam, não só pessoas LGBTs, como mulheres também. Então, tudo isso tem um peso maior. Além de você ser jovem, num lugar completamente mais velho, né? Esse bloqueio de conservadorismo e LGBTfobia deve ser uma coisa muito pior, assim, para uma pessoa jovem LGBT, né? É um olhar que a gente sabe, entendeu? Não tem pra onde correr. Aquele olhar, ele diz muita coisa. E aí a gente, até quando eu fui fazer festas em Bragança, né? O Baile das Molecas, que é uma festa que eu tenho. Pra quem não sabe, nosso gatinho também é DJ. Claro. E aí eu fui fazer e logo quando a gente chegou, e meu amigo, só pra dizer assim, oi, a gente já tá aqui, a gente vai começar a organizar. Nossa, foi tipo assim, 4 pessoas na minha frente olhando dos pés à cabeça. Muito estranho. E são pessoas que trabalham com festa também, que recebem pessoas LGBTs nas suas festas. Então é uma coisa que é muito além, entendeu? É uma coisa de educação mesmo, de educação familiar, de tradição, entendeu? É uma coisa que só vai ser quebrada, eu acho que agora com essa nossa geração agora, né, que vai quebrar as coisas, estilhaçar tudo. Eu queria voltar, principalmente quando tu fala sobre Bragança e sobre a tua vivência, até porque a gente estava falando, né, sobre como era ser jovem em Bragança e como que foi a tua passada, a tua infância em Bragança. Eu percebo que a maioria das tuas inspirações, quer dizer, todas as inspirações vêm de lá e do teu processo, da tua vivência. Tem personagens, assim, no livro que eles são inspirados em pessoas que conviveram contigo em Bragança, que estavam contigo nesse processo de Bragança, Castanhal, Castanhal, Bragança? Rola, quase todos os personagens. Muito tem a ver, os adultos, por exemplo, tem muito a ver com adultos da minha família. Sabe aquela mania de dizer assim, eu tô muito jovem ainda, tu vai aprender muito ainda, esse ar de superioridade. Famoso, né? Tem muito a ver com isso também. E, na verdade, tu percebe que eles não sabem tanto quanto, que às vezes sobre algumas coisas tu é mais esperto, entendeu? Então rola muito disso nos adultos. Os jovens, eles já são reflexos da personalidade dos meus amigos e que eu também, da minha, né, na nossa adolescência e tal, do nosso comportamento, do que a gente fazia. Tem fatos, inclusive no livro, de uma fuga, sabe? Coisa assim de jovem que era muito comum. Até hoje, quando eu converso com amigos de Bragança, sempre tem algum que fala que já deu uma fuga para Augusto Corrêa, que é uma cidade lá perto, simplesmente para ir, entendeu? Agora lá em Augusto Corrêa, tem gente que vai para Juruteua, tem gente que vai para Tracoteua quando tá tendo alguma coisa lá. Então, era comum isso acontecer, entendeu? Porque são lugares onde não tem um parente lá, né? E tá rolando um rolê, né? Vamos lá, vamos para lá. Mas também tem, além dos jovens, né? Tem um padre que não é feito uma releitura do que aconteceu. Em 2012, um padre em Bragança, ele abriu mão do cargo de padre para se candidatar a prefeito da cidade. Isso também acontece no meu livro. Legal. Não trouxe a personalidade dele, sabe, pro livro. Eu trouxe esse fato. Ele é um outro personagem com outras intenções, mas o que aconteceu foi que no governo do padre lá que se candidatou, ganhou e tal, os 2 primeiros anos foram muito bons para a educação. Até eu mesmo fui beneficiado por algumas medidas tomadas por ele, mas a partir do 3º ano as coisas ficaram complicadas e terminou de uma forma bastante triste. E aí ninguém mais quer viver isso lá. Virou um trauma, assim, o governo do padre, sabe? Que eu não vou falar o nome, né? Porque, enfim. Até melhor. Todo mundo sabe quem é. Aí rola muita piada sobre isso, sabe? Rola muita piada sobre isso. Aí eu pensei assim, não,
não, quer saber, eu preciso de um vilão. Preciso de um vilão. E nada melhor que esse. Que não, né? Com certeza. Fazer uma homenagem aí e todo mundo vai entender mesmo quem mas ali no livro a gente leva ele por um outro caminho, um lado mais mal mesmo, sabe? E nessa leva de personagens, assim, qual é o teu personagem favorito do livro? Nossa, eu fico tem dois personagens que eu gosto muito. Um deles é a filha do prefeito, que é a Lua Lima. Ela é uma personagem icônica, não só pelo fato dela ter começado a situação inteira, mas por ela ter muita consciência de quem que ela é na cidade, dos desejos dela. É uma coisa que isso vai ficar bastante evidente no livro, é que o adolescente, ele também é um ser humano. Então ele tem até mais os sentimentos aflorados, né? Então, muita gente que não vê ela como uma adolescente qualquer, no início do livro, vai se deparar com uma profundidade muito grande conforme decorrer do livro, né? E também tem o Nelson, que é um dos personagens mais inspirados em mim, que é o outro jovem que causa a situação entre ele e a filha do prefeito, né? Que é, tipo assim, coração puro. Ele transmite todos os meus sentimentos, de como eu me enxergava, de como que eu enxergava a cidade, quanto eu queria sair dali também, entendeu? E de como que ele ama a mãe dele, de como que ele ama os amigos dele. É tudo muito sentimentalizado nele. E eu sempre fui assim, muito movido pelo sentimento. Então eu coloquei tudo nele mesmo. Tem inclusive digamos que interlude ali, uma pausa na obra, no qual é uma carta dele, e aí todo mundo que lê vai ficar assim, meu Deus. Isso aqui foi uma coisa... Eu vou me derreter agora aqui. Porque é meio assim, como se eu tivesse me derretido acho que naquelas 5 páginas. Acho que são 5 páginas. Naquelas 5 páginas sobre meus sentimentos. E é isso. Saquei. É muito interessante, mano. Eu, particularmente, gosto muito de te ouvir falar sobre esse processo de criação, esse processo de identidade do livro, as tuas referências. Isso eu acho muito maneiro. E, tipo, tu falou, né, que tu sempre, desde pequena, assim, gostava de escrever e tal. Sempre foi assim, quando tu escrevia lá pro Wattpad, né? Obviamente, como todo escritor fazia fanfic no Wattpad. Eu assim. fui do Wattpad. Tipo, tu sempre teve essa parada, assim, de referenciar, botar os teus sentimentos. Obviamente, todo mundo que vai fazer uma arte tem que botar o seu sentimento, né? Mas não necessariamente se botar no projeto. E eu vejo que tu fala muito disso. Tipo, de onde que veio essa, assim, a inspiração de tu começar a escrever esse livro em si, assim? Me conta, mais ou menos. Eu comecei minha história literária, né? Quando eu era criança, meu pai sempre me incentivou a ler. Sempre que ele podia, ele conseguia comprar algum livro para mim, revista, porque a gente ia muito numa revistaria que tinha na Orla de Bragança, que agora não tem mais, foi demolida. Eu não sei o que aconteceu com a moça, mas era maravilhoso. Então eu sempre estava ali lendo alguma coisa. E aí, em um determinado ponto, a partir de 2012, eu acredito, ele não tinha como comprar livros para mim, então ele deu a ideia de me levar para Casa da Cultura, que tinha um acervo. O prédio tinha mudado para o centro da cidade, que ele não era muito no centro. Era, mas não era, enfim. Ele passou a ser na Praça das Bandeiras, em Bragança, ao lado de onde era Big Ben. Então, tinha um acervo menor lá de livros, e aí ele me levava toda manhã. Eu tinha que acordar cedo, porque era a hora que ele saía para trabalhar. Aí ele me deixava lá com acho que R$3 para lanchar, que era bem barato, né, naquela época. Um lanche R$3, tu lanchava o lanche completo. E aí, às 11 ele me buscava e eu estudava à tarde. Então aquela manhã ali eu passava mergulhando em obras, sabe? Machado de Assis, Lewis Carroll, tinha vários e vários e vários. Só que o fato de ser um acervo muito pequeno fazia com que eu não tivesse acesso a, por exemplo, uma Cecília Meirelles, uma Clarice Lispector. Não tinha muita coisa assim que fosse mais sentimental. Era algo mais assim cultural daquele momento, entendeu? Eu acho que o mais provável que tinha de sentimento
momento era o Machado de Assis, mas eu era criança, né? Tipo, é difícil processar esse tipo de coisa. Então, tinha 11 anos, eu acho. E aí, passado esse momento, minha amiga me apresentou o Nia Fanfiction e também o Wattpad. Eu conheci na escola. Eu falei, meu Deus, eu preciso exercitar aqui as minhas vontades, porque desde criança eu já ficava criando personagem. Eu vi o episódio da série, quando eu não vi o episódio da série, eu vi a sinopse e imaginava como era que tinha acontecido. Porque, como passava na TV, né, se eu não visse, eu não tinha computador para baixar o episódio, né, se eu não visse, agora só quando passar de novo. E aí, eu imaginava já a história, então eu comecei a criar as minhas histórias na fanfic, né, primeiro. Mano, era muito bom, tipo, tinha vários leitores, me sentia, assim, uma celebridade no Nia Fanfiction. E aí, mas não tinha nada a ver com mostrar meu sentimento, sabe? Sobre contar. Tinha mais a ver com contar uma história ali bafônica, sabe? Uma história parecia uma série de TV. Igual as séries que eu assistia, que eram Glee, Arrow, sabe? Essas coisas da época. Que eu acho que Arrow tava começando ali, 2013, por aí. Era, com certeza. E aí eu não era assim, né? Não era do jeito que eu tô fazendo agora. A partir do que eu completei 15 anos, eu já comecei a adentrar algumas leituras na biblioteca da escola onde eu estudava, que eu fui bolsista, que lá tinha, né, coisas maravilhosas. Então eu comecei a ler, tive ótimos professores, e aí eu fui aprofundando mais esse lado meu de expor mais o que dizia respeito a mim. Então quando aconteceu isso de eu me mudar pra cá, que eu comecei, não, bora fazer, bora pensar, bora realizar o livro. A primeira coisa que eu pensei foi, não, eu tenho que mostrar quem eu sou no primeiro livro. Depois eu posso fazer o que eu quiser, mas nesse aqui eu vou mostrar quem eu sou, de onde eu vim, como é que as pessoas onde eu moro se comportam, porque eu precisava fazer essa crítica também, do tanto de indignação que veio dentro de mim, né? Aí eu comecei e demorei até pouco para escrever esse livro, mas durante esses anos aí que se passaram, eu tava o tempo todo lapidando e deixando mais ainda características que fossem bem pessoais, sabe? De forma adequada. Entendi. Tudo vai voltando pro teu conceito de início, né? De ser uma coisa mais pessoal e introspectiva possível. E, ao mesmo tempo, não onde você não vai estar no livro, e sim outras pessoas com os seus sentimentos e os seus pensamentos, né? Podemos dizer assim, da obra em questão. E aí, no livro, ele tem também a minha perspectiva de literatura, né? A minha escrita, porque na época que eu escrevia pra internet era muito diferente. Aqui ele já tá uma coisa mais lapidada na tentativa de virar um clássico, entendeu? Na minha cidade. Uhum, com certeza. Porque eu amadureci, né, durante esses anos, mudando a minha escrita, pegando novas referências. Então, agora é muito diferente a minha escrita, até mesmo da primeira versão que eu imprimi desse livro para fazer uma publicação independente, que não deu certo. Ele mudou muito. Agora tá mais focado em passar realmente essa energia da cidade, essa energia do sentimento bragantino, sabe? Do paraense. Até a forma como os personagens falam é mais natural. Não tem muita coisa artificial. Existem inúmeros momentos que eles falam gírias, mas sem ser aquela coisa forçada de ei, maninho, sabe? É uma coisa mais natural do jeito que a gente fala lá. Inclusive tem uma coisa bem engraçada de Bragança, que quando alguém viajava para Belém, ou para cá para Castanhal, ou qualquer lugar, e voltava para lá falando, pega ali para mim a minha escova, chiando, a gente ficava assim, mano, tu quer ser eles, né? Porque lá em Bragança a gente não tem essa mania de chiar muito, sabe? Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque, tipo assim, tem essa disparidade de lugares tão próximos, podemos dizer assim. Exatamente. Bragança e Castanhal tem uma distância de quantos quilômetros? Cara, eu nem sei te dizer, acredito. Mas continua sendo próximo, né? Podemos dizer assim. E a gente tem essa diferença de sotaque, né? Podemos dizer, tipo assim, São mais de 100 quilômetros. São, tipo, 120, 130 quilômetros, por aí. Eu sou uma pessoa que nasci em Castanhal, nascido e criado no APU. E eu falo chiando, eu falo escova, eu falo escola, isqueiro. E o Eros não, ele já é uma pessoa que ele não puxa tanto o X, ele puxa mais o S. Ele fala escova, isqueiro. Eu falo isqueiro.
Isqueiro. É engraçado isso. Isso é muito engraçado, assim, é muito engraçado É mesmo engraçado. ver essas diferenças. Mas aí também eu coloco aí uma crítica, porque essa ideia de julgar o chiado muitas vezes estava relacionado a um pensamento machista de que quem falava chiado era uma coisa mais afeminada, entendeu? Rolava uma homofobia ali, claro, com aquele fundo, aquele humor, né? Mas no fundo a gente Sim, sabe com que tem a ver com certeza. isso. A gente sabe que tem a ver com isso. Então, são coisas que hoje em dia falou chiado, tanto faz, né? Eu não falo, mas pra mim é uma coisa que é a identidade nortista paraense. Mas é uma coisa engraçada de lá, sabe? Que a gente não tem esse costume. Hoje em dia a gente não julga assim o pessoal falar chiado, mas antes, nossa, uma tia minha voltava em Bragança falando assim, era uma algazarra. E eras assim, pra gente finalizar o nosso papo, eu queria saber quais foram as tuas referências, assim, e qual a tua maior inspiração na escrita. Tu, no começo tu falou do Graciliano Ramos, né, que é um clássico da literatura. Ele é a tua principal referência e inspiração? Ele é a minha principal referência, cara. Por incrível que pareça, não é porque, assim, Caetés, né, me deu uma força para eu escrever meu livro, que é Guarais, inclusive o nome, o título. Eu deixo bem explanado aqui que o título Guarais, ele foi pensado para estar ali bem parecido com Caetés, por causa do acento, do número de letras, foi tudo pensado para ter uma homenagem, sabe? Porque esse livro é muito importante para mim mesmo. Ele é a minha principal referência, mas eu já tinha lido ele antes, Vidas Secas, Insônia, outras obras, né? Me deram uma visão de literatura nua e crua do que é o social, entendeu? Do que é a vida ali numa cidade pequena. Tem sentimento? Tem bastante sentimento. Mas a linguagem, a forma como ele escreve, é bem centrado nos fatos, nos acontecimentos que levam as pessoas a terem aqueles sentimentos, entendeu? Não fica muito aprofundado ali na mente e tal. Então, ele é a minha principal referência e também eu tenho uma das principais referências é o Mário de Andrade, com Macunaíma, Paulicéia Desvairada, que já é poesia, né? Que ele é moderno. Engraçado, inclusive, que o Mário de Andrade é moderno e o Graciliano Ramos, ele nunca se aceitou como moderno. Até acho que não é mesmo, que ele é uma coisa mais de literatura clássica brasileira mesmo. Não eram de períodos tão próximos assim, né, também. Eles são de períodos bem próximos. O Graciliano, ele lança, inclusive, depois da Semana de 22. Ah, verdade. Só que ele não vai na estética, entendeu? Ele não segue essa estética. Sim. Estética modernista. Mas eu gosto muito do modernismo. O Mário de Andrade é uma grande inspiração para mim. Na forma como ele aborda esse carnaval que é o Brasil, né? Com certeza. Dessa pluralidade que chega a ser bizarra, como no Macunaíma, que é surreal, é bizarro. Mas é a gente. É o nosso surreal, né? E essa pluralidade que a gente vai poder ver em Guarais. Sim, também. Quase certeza, né? Que vai ser. Sim, também. Tem umas coisas assim que mexem um pouco com a estrutura de como é feito o livro. Tá lendo de um jeito, do nada ele vira uma carta. E do nada ele vira uma outra coisa, entendeu? Mas aí E tá tudo bem. são várias estéticas que harmonizam ali para construir uma história com vários elementos. E aí, ok, né? Esses são escritores de fora do Pará, né? Que me inspiram. Mas aqui do Pará mesmo, eu gosto muito de Raul Bop, que é do modernismo, que é paraense. E também gosto muito do Gerson Alves Guimarães, que é um poeta da minha cidade, maravilhoso. Tem até escola com o nome dele. Maneiro. E no teaser que a gente lançou, eu estou sentado ao lado do corpo dele no cemitério. Uma das tumbas que eu coloco, das tumbas já, uma dos jazigos que eu coloco uma flor é o do Gerson Alves Guimarães, que tem um poema belíssimo lá escrito. Isso é muito maneiro, mano. Isso é muito maneiro ver a forma com que tu referencia tua cultura, tua cidade, a galera que tava na mesma luta, no mesmo corre que o teu, da tua cidade. Isso é muito maneiro, assim. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, não só pra galera da nossa geração, mas assim, pra todo mundo. Pô, te informa, procura,
vai atrás da galera que tava fazendo o mesmo corre que o teu na tua cidade, conversa com quem tá junto e, tipo, não deixa morrer, tá ligado? Vai atrás e isso é muito maneiro. O Guarás, todo o projeto da ficção científica da Amazônia é isso, né? São pessoas que estão no mesmo corre e conversando entre si, fazendo com que a cultura paraense nortista se desenvolva. E seja, como é que eu posso falar? Ela seja mandada, ela seja passada, né? Podemos dizer assim, para outras pessoas, que chegue a mais lugares e não fique só preso aqui. Porque, pô, a gente que é nortista, a gente tem como é que eu posso falar? A gente tem um interesse muito grande com a nossa cultura, assim. É uma coisa que eu percebo, eu já viajei bastante lugares do Brasil e, tirando o Nordeste, não tem outro lugar, assim, que pode se comparar com a gente em relação a valorizar a nossa cultura, né? E eu acho isso incrível de falar, eu tenho orgulho de falar que eu sou paraense, que eu sou do APU, que eu sou castanhalense, por toda a história que esses lugares que eu falei carregam. Assim como eu tenho certeza que o Eros também tem um orgulho muito grande de ser bragantino, de ser paraense, de ser do norte, né? Sim, isso. Porque também a gente que faz arte na Amazônia, né? A gente sempre tá muito bem armado com o que a gente tem na nossa história. É muito bom esse negócio que tu falou de pesquisa sobre quem é que tá fazendo, quem fez o corre na tua cidade. Isso é muito bom. A gente tem muita gente na nossa história que fez muitos corres, não só na literatura, como na música, principalmente aí, né, que a gente tá alcançando um auge musical, com muitos artistas paraenses ganhando destaque, mas é muito bom que eles reconheçam, eles reconhecem realmente, dá pra ver, o passado, quem ali garimpou, né? E eu sou uma pessoa assim que eu valorizo muito o que veio antes. E eu digo sempre para as pessoas, não importa o que você esteja fazendo, estude aquilo que você está fazendo, porque não tem coisa melhor do que ter referência. É uma das melhores coisas para quem é artista, trabalha com arte ou qualquer coisa nesse sentido. E principalmente referência local. Exatamente. Que tá na mesma linha de pensamento que tu. Isso faz uma diferença enorme. E além, assim, antes da gente finalizar aqui, né, eu acho que uma das minhas principais referências da vida inteira não é escritor, não é produtor de nada, é simplesmente São Benedito. Ele é uma imagem ali que está sempre na minha vida, desde que eu nasci. Já paguei promessa desde criança para uma tia minha, indo vestido de São Benedito. Então, como eu disse no início, a festividade de São Benedito é uma coisa que move, que mexe com a gente. E uma das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer é que eu sou promesseiro de São Benedito e que a inspiração principal de todo esse projeto que a gente está fazendo é São Benedito. Eu acho que eu devo muita coisa a ele, principalmente a realização desse projeto, que eu coloquei ali e pedi que desse certo, e deu certo, né? Como diz o professor Dário Benedito Rodrigues, lá em Bragança, que é um estudioso, historiador muito importante da cidade, que tem um blog, inclusive. Ele diz assim que São Benedito tu encontra ele na natureza, na geografia da cidade, na praia, no litoral, caminhando, na terra, no chão batido. Então, ele meio que costura Bragança. Ele alinha, transforma na maior manifestação, alinha, né? E transforma na maior manifestação que a cidade pode oferecer aí pro Pará, pra Amazônia, pro Brasil. Então, ele é a grande estrela dessa história toda. Maneiro. Muito interessante também essa parte, eu não sabia, né? Sobre essa tua inspiração em São Benedito. E, cara, quer falar mais alguma coisa? Tá, vou finalizar. Se tu tiver mais alguma pergunta aí. Não. Eu acho que é. Tipo, eu acho que tá ótimo. É isso. Eu achei muito bom já, com certeza. Eu também. E, cara, assim, pra finalizar, só queria agradecer por ter me convidado pra fazer parte desse projeto. É uma parada que eu fiquei bastante animado de fazer parte, de estar podendo trabalhar junto contigo. Pô, te conhecendo desde aquela época, eles se conheceram em 2021, onde eu vi, eu já conheci o Eros sendo, pô, ele tá chamando o livro. Pô, ele vai
soltar um livro. E todas as vezes quando eu conversava com ele, era uma parada que já me dava uma certa... Não é ansiedade, que é uma palavra ruim, mas um hype, podemos dizer assim, né? Um interesse muito grande nessa obra. E, pô, eu acho que assim como eu, todo mundo que tá ouvindo aqui, que tá sabendo um pouco mais de onde são as referências do Eros, os personagens, do que trouxe ele a fazer isso, do que levou ele a pensar desse jeito, do porquê Bragança é esse, como a gente percebeu, esse grande amor e esse grande, como é que eu posso falar, plano de estudo do Eros, eu, particularmente, tô muito ansioso por esse projeto. Não tenho dúvida de que vai ser muito, muito maneiro. Todo mundo que comprar, ele vai curtir. E é isso, cara. Eu sou o Fred, Santos, editor de podcast, editor de vídeo. Estamos aqui gravando esse podcast. Tem mais alguma coisa pra dizer, pra encerrar? Só lembrar que esse é um podcast financiado pela Lei Paulo Gustavo, né? Ele faz parte do projeto Guarais, Ficção Científica na Amazônia, que contempla aí um podcast, lançamentos audiovisuais e o lançamento do meu livro, que já está disponível para compra online. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, @erosgabs. Lá vai estar o link para você acessar, fazer o seu pedido do livro. Pode ser comigo, né? Ou pode fazer diretamente pelo site Clube de Autores. Independente de onde esse podcast for lançado, ele vai estar na descrição as redes do Eric, vai estar na descrição as redes do Eros, o número, o site onde você pode comprar o livro. Então não se preocupe, se você realmente quiser, não vai estar difícil de você achar. É isso, Eros, vamos embora? Ai, muito obrigado, Fred, é uma honra. E é isso, gente. Leiam Guarais, falem sobre Guarais e visitem Bragança, porque ela tá no auge. É isso. Tchau, tchau. Beijo.